Comece, Deus, a operar agora, porque nós cremos que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra nos enche de fé, a Tua palavra nos renova. Deus, então, revela a nós hoje o poder que há na Tua palavra. Começa, Deus, a transformar o nosso coração, a ministrar em nossos corações. Nos enche de fé nessa noite. Toma liberdade, eu estou na Tua dependência, eu te peço, faça o Teu querer e flua entre nós em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Gente, nossa vida ela é uma montanha-russa. Quem concorda comigo? A sua vida é igual desde que você nasceu até hoje? Obviamente não, né? Nós passamos por muitas fases, nós passamos por muitas estações da nossa vida. Tá bom, obrigada. Chega um momento que a gente está às vezes vivendo longe de Deus, ainda não encontramos com Jesus, estamos vivendo uma vida dolorosa, difícil. De repente você encontra Jesus, amém? Tua vida começa a mudar. Você começa a ouvir a voz de Deus. Você está feliz, só que aí de repente chega um dia, você desanima. Chega um dia, você sofre uma perda. Chega um dia, o dia mal. Depois volta a ficar bem de novo, não é assim? E assim nós vamos vivendo, não é verdade? Uma montanha russa, vamos passando por várias fases da nossa vida. E diante de cada situação que a gente enfrenta, de cada adversidade e até mesmo momentos bons, é muito bom saber o que fazer, sim ou não? É muito bom. E é muito difícil se encontrar na posição de embaraço, se encontrar na posição de, meu Deus, e agora essa situação que eu faço? Você já se sentiu dessa forma? Quem já se sentiu assim? Não sei o que decidir, não sei que caminho seguir. Então a gente vai aprendendo que ao longo da vida nós vamos ser acometidos por muitas situações e nós vamos ter que aprender a lidar com cada uma delas. E vai ter um momento que a nossa vida vai pedir de nós uma postura, em outro momento ela vai pedir uma estratégia para você lidar e sair daquela situação que você está. Ou simplesmente a tua vida de forma natural ela vai te pedir um caminho. Tem gente que se arrisca a viver assim, ó, deixa a vida me levar. Mas isso não é muito sábio. Nós precisamos de estratégia. Nós precisamos saber o que fazer. E isso é muito bom. E hoje a gente vai falar disso. Eu vou te apresentar hoje algumas batalhas que a vida nos apresenta. E vou te falar também algumas estratégias. Na verdade, uma estratégia para a gente vencer todas elas. É bom ter recursos diante de uma batalha, não é verdade? É bom você se ver diante de uma situação adversa e você saber o que fazer. Você ter um recurso para fazer. Imagina uma guerra física. Imagina aí nesses países que vivem enfrentando guerra. Não é bom eles saberem que eles têm armas, que eles têm munição, que eles têm uma estratégia? É bom. Da mesma forma na nossa vida. E às vezes a gente até tem recursos para enfrentar as batalhas da nossa vida, só que a gente simplesmente não usa. Fica de escanteio, não é verdade? Mas hoje eu quero ativar você, eu quero ativar o meu coração a recorrermos a uma estratégia que nunca falha. Há uma estratégia que sempre vai dar certo. E é uma estratégia muito mais poderosa do que você e eu podemos imaginar. Você quer saber qual é? Olha para quem está do teu lado aí, conta para essa pessoa. Fala para ela assim, a estratégia da palavra. Repete, mais alto para ela ouvir. A estratégia da palavra. Agora ela gravou. Abre aí Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora que nós vamos ler. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4:12 nos diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? É isso que está aí na sua Bíblia? Isso é o que está na minha Bíblia.
A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Isso que nós acabamos de ler. A primeira batalha que eu vou ler aqui, que eu anotei, fica com esse versículo no teu coração. Repete comigo: a batalha da tristeza. Agora você vai correr lá no Salmo 119, que a gente vai ler muito esse salmo, deixa aberto. Salmo 119, não tem erro. Aí no meio da sua Bíblia, abre assim no meio, Salmo 119. A gente vai ler todo ele hoje. Brincadeira, não vamos ler todo. Salmo 119, a batalha da tristeza. Olha o que fala Salmo 119, versículo 28. Só a parte A, só o comecinho. Minha alma chora de tristeza. Vamos ler até aí. Nós vamos travar muitas batalhas na nossa vida, e uma delas é a batalha da tristeza. E essa batalha é uma batalha perigosa, porque lutando contra a tristeza, esse sentimento ele é perigoso, porque é um sentimento que ele pode abrir portas para muitos outros. Quando eu estou triste, eu estou um pouquinho mais vulnerável a murmurar. Quando nós estamos tristes, se nós não derramamos o nosso coração nos pés de Jesus, nós corremos o risco de questionar a Deus, de perguntar por que o Senhor me esqueceu. O Senhor tem um propósito na vida do fulano e não tem na minha. Nós corremos o risco de ter um coração ingrato, de olhar somente para aquilo que nos traz tristeza e não para aquilo que Deus tem feito. É um sentimento perigoso. Só eu que já fiquei triste aqui? A gente enfrenta essa batalha todo dia e mais. Nós vivemos hoje uma geração depressiva. Uma geração que, como eles mesmos falam, do nada, tá tudo bem, começa a vir uma tristeza no meu coração, tomando conta de mim. Quem sabe você chegou hoje aqui na igreja, você cantou louvor, você se alegrou, mas quando chegar em casa, do nada, vai começar a surgir uma tristeza que você não sabe de onde vem, não sabe de onde começa. Tristeza essa que muitas vezes é grande o suficiente para tirar vidas, para acabar com a esperança do coração de alguém. Nós travamos essa batalha quando nós sofremos uma perda, quando nós sofremos algo adverso. Uma luta se inicia para que você viva cativo à tristeza. E quem sabe você chega nesse estado de falar: eu estou aqui chorando, minha alma chora de tristeza. E às vezes nós travamos essa batalha. E como nós vamos vencer essa batalha que tenta nos cercar todos os dias? Enquanto a palavra diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Mas você vai ser tentado a olhar e ser aquela pessoa que te fala um bom dia, e você vai dizer só dia, porque de bom não tem nada. E só olhar o lado mal da vida. Como que eu venço essa batalha que se insiste em ser travada na minha vida? Repete comigo: a estratégia da palavra. É assim que nós vencemos essa guerra. Nesse versículo aqui diz assim: minha alma chora de tristeza, fortalece-me com tua palavra. Está escrito aí na sua Bíblia. E como a palavra pode me livrar desse momento de tristeza? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz, e nós lemos aqui que ela alcança o mais íntimo do nosso ser. Quando a gente fala assim: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, essa tristeza nasceu dentro de mim e não se esvai, eu não sei nem onde começa. Deus é fiel de nos mostrar onde é que ela começa. Porque a palavra, ela vai assim, olha, penetrante, e ela chega no mais íntimo do nosso ser. E aí você vai correr para essa palavra aqui, e essa palavra que está aí na sua mão, e você vai encontrar homens, mulheres de Deus que também tiveram momentos de aflição, mas que Deus foi fiel e foi presente, e isso vai fortalecer o teu coração. Você vai correr para essa palavra e você vai encontrar um Cristo, o Filho de Deus, que chegou um momento que estava amargurado de tanta tristeza. E sabe o que ele foi fazer? Você vai descobrir a resposta. Está triste? Corre para a palavra. Vê o que é que você tem que fazer. O que é que Jesus fez quando ele estava amargamente triste? Ele orou. Ele se retirou para orar e ele foi fortalecido pelos anjos. Você vai abrir a palavra, você vai encontrar aqui salmos que talvez vão relatar exatamente o que você está vivendo.
E Ele mesmo vai te dar a resposta ainda por cima. Quem já foi sustentado pela palavra de Deus? Quem já foi fortalecido por essa palavra? Talvez você vai chegar um momento da tua vida e você vai dizer: meu Deus, de onde que vem socorro? E a palavra vai te responder assim: Isaac, o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez você vai estar com o coração amargurado: meu Deus, os meus pais me abandonaram. E a palavra vai dizer o que para nós? Ainda que a mãe esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de você. Tudo que você estiver vivendo, corre para cá, e você vai ser fortalecido. Tem até um texto que eu anotei também, um texto que fala: os meus inimigos me acusam de coisas que eu não fiz. Mesmo assim, eu confio que eu verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver na terra. Não tem como você ler a palavra de Deus e ela não ser viva na sua vida e eficaz. Sabe que algo eficaz é algo que cumpre o seu propósito. Enquanto esse microfone funciona e cumpre o propósito dele, que é amplificar minha voz, ele é eficaz. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, é que você vai ler essa palavra e não vão ser palavras vazias. Não vão ser palavras de autoajuda que você lê no Facebook e você até compartilha. Mas essa palavra, se você recebe no teu coração, por meio do Espírito Santo de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela vai começar a produzir no teu coração aquilo que você precisa. A palavra de Deus, fala comigo, a palavra de Deus me fortalece. Beba dessa palavra. Segunda batalha, fala comigo, a batalha da espera. Eu até coloquei aqui, ou eu poderia chamar esse tópico de a batalha do cansaço. Esperar é fácil? Não. Esperar às vezes cansa. Esperar às vezes nos cansa, muitas vezes nos aflige. E como é que a gente vence essa batalha? Responde aí para mim. A estratégia da palavra. A gente já vai ler aqui o texto bíblico, mas eu quero te lembrar de uma palavra também. Nós estamos falando da palavra de Deus, essa daqui, escrita, física. Mas eu também quero falar de uma palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te lembrar de talvez uma palavra que saiu da boca de Deus sobre a tua vida. Essa palavra, ela também é eficaz. Quando você anda debaixo de uma palavra que você recebeu de Deus sobre a tua vida, ela também é eficaz. Essa palavra também te fortalece. Olha o que diz aí, Salmo 119, 49. Lembra-te da promessa que fizeste a esse teu servo. Ela é a minha esperança. A tua promessa renova as minhas forças e ela me consola na minha aflição. Quando você recebe uma palavra, se um dia você recebeu uma palavra de Deus, uma palavra da parte de Deus, se você está debaixo de uma palavra de Deus, creia nessa palavra, porque ela é certa, porque ela é poderosa, que aquele que promete para nós é fiel para cumpri-la. Nós lemos aqui, lembra-te da promessa que fizeste a esse teu servo. Como é que Deus faz uma promessa a nós? Por meio de uma palavra. Quando Deus lançou, eu anotei aqui o exemplo de Abraão e de Sara. Quando Deus deu uma promessa a Abraão, Deus falou a Abraão, Deus deu uma palavra para eles e eles andaram debaixo dessa palavra. Abraão era idoso, Sara era idosa, Sara era estéril além de ser idosa. Até Isaac nascer, levaram-se 25 anos. Vocês acham que foi fácil esperar essa promessa? Vocês acham que não chegou o momento ali do cansaço da espera? Você não pode deduzir isso. Gente, no momento que eles receberam a notícia, eles já ficaram assim. Que dirá esperando 25 anos. Será que não estou dizendo que eles perderam a fé, porque a palavra diz que a fé de Abraão não vacilou. Mas será que não chegou uma hora o cansaço tentando assim, batendo na porta? Eles passaram por aflições nessa espera, eu tenho certeza. Mas lá em Hebreus fala que Sara diz assim, ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. Ela creu em quê, gente? No vento? Ela creu na palavra que Deus tinha dito.
Se Deus tinha dito, você vai ter um filho, amém. Ela andou debaixo dessa palavra e acreditou nessa palavra. O que eu estou dizendo para você, que a palavra de Deus, ela nos sustenta no momento da espera, no momento do cansaço. Você cansou? Lembre-se da palavra que você recebeu da parte de Deus. Lembre-se desses mandamentos, mas lembre-se também que Deus, se um dia Deus te entregou uma palavra, lembra-te dessa palavra. Essa palavra vai ser o teu sustento. Eu já vou dar um exemplo pessoal, mas eu também aqui anotei o exemplo de Pedro. Pedro passou a noite inteirinha pescando, não pescou nada. Quem lembra dessa história? E aí Jesus simplesmente chega de manhã e fala assim: Pedro, joga de novo a rede no outro lado. Quem sabe Pedro já estava ali cansado. Mas o que ele respondeu para Jesus? Olha, Jesus, eu fiz isso a noite toda, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava debaixo de uma palavra de Jesus. É isso que eu quero te explicar. Pedro não leu a Bíblia nessa hora. No entanto, a palavra que procede da boca de Deus, ela nos sustenta. Jesus falou assim: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Pedro, naquele momento, debaixo de uma palavra de Deus, de Jesus, o que ele falou? Amém. Tentei, estou cansado, mas pela tua palavra eu vou fazer. Está cansado, meu irmão? A batalha da espera chegou. Mas se tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, lembra-te dessa promessa. Lembra dessa palavra e que ela seja a esperança do teu coração. Porque é isso que nós lembramos. Ela é a minha esperança. A tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola na minha aflição. Já recebi muitas palavras, mas uma das mais recentes que eu vou compartilhar hoje. Eu lembro que há um tempo, eu não lembro direito o ano, mas eu estava num processo de espera, num tempo de espera em Deus, estava solteira. E chegou uma situação, os jovens ali olharam para o pastor Anderson rindo assim. Eu percebi daqui, tá? Estava num tempo de espera. E aí aconteceu uma situação assim, assada. Eu falei, quer saber? Eu cansei. Aquelas, né? Cansei do quê? Mas eu falei assim, olha, Deus, fala comigo. Eu ainda falei assim, gente, meu Deus, eu ainda falei assim, Deus, fala comigo até o final do ano. Coloquei até data. E aí foi passando, 20 de dezembro, 21, 22, 23, 24. Falei, acho que, não sei, né? Vamos ver, vou esperar, eu tava confiante. De repente, eu lembro que meu pai entrou lá no quarto, do nada, eu tava limpando os negócios lá. Acho que era, eu até olhei depois, acho que 27 de dezembro ou 28, faltavam uns 3 dias para terminar o ano. E do nada ele começou a falar. Quem estava conversando com uma amiga que é profeta, uma amiga de confiança, e ela liberou uma palavra sobre a minha vida através do meu pai. Será que Deus ouviu minha oração? Deus foi assim, olha, nem que seja por meio de não sei quem, mas vai chegar esse recado. Deus deu uma palavra. Deus falou assim, olha, Deus vai casar tua filha. E aí Deus também estabeleceu as condições para a promessa se cumprir, amém? Tem que obedecer. Diz para ela, continuar esperando Deus, isso e aquilo, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, amém. E meus irmãos, por que eu estou compartilhando isso? Porque por muito tempo essa palavra me sustentou. Às vezes no tempo da espera, até mesmo perto de casar. Quando estava aparentemente tudo encaminhado, depois de repente, não, vamos casar mais daqui a um tempo. Eu só sabia de uma coisa. Eu só falava assim, olha Deus, eu não sei como vai ser. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, é o Senhor que vai fazer. Porque Deus não falou outra coisa, Ele falou, eu vou casar ela. Porque é necessário, ainda foi esse o recado de Deus. É necessário que ela tenha um esposo, ela precisa, isso, aquilo. Eu creio que muitas, questões de ministério, de várias coisas, Deus, Ele sabe o momento certo de algo chegar na nossa vida. E aí eu só falava assim, eu não sei como vai acontecer, mas se o Senhor falou, vai acontecer, como diz meu querido esposo, se o Senhor falou, já é, não é assim? Ele fala. O que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela nos sustenta. Ela nos sustenta. Fala assim comigo, se tem palavra de Deus, tem sustento.
Se tempo desse eu estava lendo aqui, eu vou abrir para você, Lucas 22, 35. Não precisa abrir, eu vou ler rapidão. Lucas 22, 35. Jesus falou assim para os discípulos: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? E aí os discípulos responderam: não. Eu até anotei aqui na minha Bíblia: quando há envio e palavra, há provisão e sustento. Meu irmão, você recebeu uma palavra de Deus, se Deus está te enviando, vá. Porque se há uma palavra de Deus sobre a tua vida, há provisão e há sustento. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, se você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, lembra da promessa, e que isso renove o teu coração, e que isso sustente o teu coração, seja esperança sobre a tua vida, porque se Ele falou, e se você se mantém no centro da vontade de Deus, considere uma promessa cumprida. Porque se você é fiel, quanto mais Deus. Amém? Repete comigo: a batalha da incerteza. Quantas vezes nós já nos vimos sem direção, sem saber o que fazer, em dúvida para uma decisão, ou quem sabe até mesmo em relação à nossa vida: qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Batalha da incerteza. Eu lembro que eu já falei até com algumas pessoas aleatórias, mas a maioria das vezes jovens: ser salvo, se morrer hoje, vai estar com Jesus? Aí a pessoa fazia assim, pensava, não sei. Incerteza que nos cerca. Você recebeu Jesus, você creu no seu coração, você foi batizar que nem nossos irmãos ali, você é salvo. Só que a incerteza às vezes ela bate na nossa porta, porque a incerteza é o contrário da fé. A dúvida é o contrário da fé. E o inimigo vai fazer de tudo para abater a nossa fé. Então, quantas vezes nós passaremos por essa batalha? Olha esse versículo aí do Salmo 119. Salmo 119, 14. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. É como se ele estivesse dizendo assim: o caminho que a tua palavra me mostrou me trouxe tanta alegria, como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Quem queria ganhar 1 milhão aí hoje? Você ia ficar feliz? A palavra está dizendo assim que o caminho que os princípios de Deus e que a palavra de Deus nos mostra gerou nele tanta alegria, como se ele tivesse ganhado muitas riquezas. Porque a palavra de Deus nos mostra um caminho de vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse que talvez você enfrenta a batalha da incerteza, até mesmo em relação à sua vida. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Que vida eu devo seguir afinal? Que meus pais viveram de uma forma, meus avós viveram de outra. Eu quero viver outra coisa. E aí você se vê cheio de incerteza. Eu te digo, o caminho que a palavra de Deus nos apresenta, ele gera em nós mais alegria. Eu até digo, mais do que muitas riquezas. Que caminho é esse que a palavra me mostra? Esses dias a gente estava conversando, e até falamos disso numa live. A palavra de Deus, essa Bíblia que está na sua mão, tem muitas histórias, não é verdade? Mas ela conta uma única história. Ela te apresenta um único caminho. A história que a palavra de Deus conta, de Gênesis a Apocalipse, é a mesma. É a história da salvação eterna que Jesus conquistou para nós. Como diz o pessoal de cabo a rabo, do começo ao final é a mesma história. Esse é o caminho de vida que ela nos apresenta. Ela anuncia para nós a boa notícia de que nós fomos salvos da ira de Deus. A boa notícia de que a morte era sim para nós. Porque se nós pecamos, a consequência do pecado é a morte. E Deus, ele é justo. E Deus sempre será justo. E ele precisava cumprir a sua justiça, Isaac. Se Deus é justo e nós pecamos, a morte tinha que acontecer. No entanto, essa morte não foi imputada a nós. Ela foi colocada em Jesus.
Por isso que nós falamos que nós somos a justiça de Deus. Porque Deus cumpriu a sua justiça, mas não foi eu que morri. Foi Jesus que morreu no meu lugar. E essa é a história que essa palavra conta, do começo ao final. Do começo ao final. Em Gênesis tem Jesus, em Êxodo também, em Levítico também. Tudo que você lê é sobre a história de como Deus trabalhou para salvar a nossa vida. Essa é a história final. E o final, o Apocalipse conta como que ele vence tudo no fim das contas. Salvação, vida eterna. Por isso que a palavra diz: eu me alegrei com o caminho que o Senhor me apresentou. Está na incerteza? Não sabe qual é o teu propósito? Não sabe que caminho de vida seguir? Eu te digo, a palavra de Deus te apresenta. Ela nos apresenta o melhor caminho. A palavra de Deus revela o nosso propósito. Ela revela o nosso sentido de vida, que é conhecer a Deus, que é receber o presente que Deus nos deu. Ela nos revela isso todos os dias. E eu sei, às vezes é difícil ler essa palavra, porque ela nos confronta, porque ela nos mostra que nós somos pecadores. No entanto, ontem nós falamos isso na Rede Jovens. Ele veio para quem? Para os pecadores. Então, se você lê a palavra e fala assim: meu Deus, ela está mostrando que homem terrível que eu sou, fica feliz porque foi para esses que Cristo veio. A palavra de Deus, ela revela nossas limitações, ela revela o nosso pecado. Mas glória a Deus por isso, porque se hoje você entende que você é pecador, significa que você precisa de um Salvador. Se você olha e fala assim: meu Deus, de fato a minha vida estava toda errada, é nesse momento que você entende que você precisa de um Cristo. Então não se sente mal se você está se sentindo assim, porque todo mundo que está aqui, que entregou a Jesus, chegou nessa mesma conclusão um dia e falou assim: eu preciso de um Salvador. De fato pequei, de fato estou destituído da glória de Deus, preciso de salvação. Versículo 59 aí desse capítulo fala assim: refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu parei para pensar aqui na minha vida, a conclusão que eu cheguei, que realmente não tem outra saída para mim. Não tem outra saída para mim. Eu resolvi seguir o teu caminho. Eu resolvi seguir o caminho que a tua palavra me mostra. Quem já chegou nessa conclusão aí? Dá um amém com alegria. Porque tem gente que roda, demora para perceber. Hoje você está tendo a chance, porque Jesus está se apresentando para você. E Ele está dizendo já assim para nós: olha, não precisa mais ficar, que nem a gente fala, né? Uma expressão meio dando murro em ponta de faca. Precisa mais ficar por aí sofrendo. Não precisa mais ficar aí tentando achar a saída da sua vida em outros lugares, tentando suprir o teu coração com outras coisas. Ele é suficiente na nossa vida. Versículo 98. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois eles sempre me guiam. Na batalha da incerteza, se você recebe direção de Deus, você está sempre na frente. A palavra te faz estar na frente. À frente. Será que numa guerra não é uma estratégia muito valiosa estar à frente dos seus inimigos? Quando o inimigo vier bater na tua porta com tristeza, você vai dizer assim: eu já estou na tua frente, eu estou fortalecido. Quando ele vier querer gerar no nosso coração ingratidão, você vai dizer: eu já estou fortalecido, porque eu tenho que render graças em todo o tempo. Esses dias eu lembro que eu passei uma situação que para mim foi difícil. E quando o coração começou a ficar meio, como a gente fala, ficou meio bugado, ficou meio assim em dúvida, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, eu te rendo graças por essa situação. Sabe por quê? A gente não enxerga, a gente tem dificuldade de enxergar a mão de Deus. Eu lembro até que eu falei com o pastor, estava compartilhando a situação com ele, e eu falei assim: poxa, parece que a gente quer ver, né, a mão de Deus nesse momento. A gente quer ver o favor de Deus se manifestar. E eu lembro que ele respondeu para mim: talvez isso foi a mão de Deus,
Porque às vezes a gente tem dificuldade em enxergar a mão de Deus naquilo que não, aparentemente não é favorável a nós. Mas e se foi a mão de Deus que te impediu de fazer o que você ia fazer? E se foi a mão de Deus que te interrompeu? Porque, gente, se eu estiver caminhando para um caminho de morte, eu espero urgentemente que Deus me interrompa. Isso não é verdade? Pastor, às vezes dá um exemplo assim: é melhor ser atropelado por uma bicicleta que por um caminhão. Só que quando a bicicleta chega, vem a batalha da incerteza e gerar a dúvida de onde Deus estava. Renda graças a Deus em todo o tempo. Pra gente finalizar esse tópico, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem conhece esse texto? Tá na batalha da incerteza? Quer ver o caminho? Anda na palavra. Porque a gente abre a boca para dizer: a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, meu irmão, para você ver o caminho, você tem que ir andando. E a palavra vai te iluminando. Amém? Não vamos nos demorar. Último, batalha dos pensamentos. A nossa mente é boa, né? A nossa mente é fértil. A nossa mente pensa muita coisa. Os nossos pensamentos são tão poderosos. Há uma guerra muitas vezes que se trava onde? Na nossa mente. Se é travada na nossa mente, ela acontece nos nossos pensamentos. A gente percebe algumas, quando nós estamos envolvidos por uma certa opressão na nossa mente, o quanto que isso é poderoso. Já vi pessoas que às vezes você já deve ter visto isso, pessoas às vezes acham até que ela está doente. O corpo dela começa a sentir, porque a mente dela está dizendo algo. Batalhas na mente, batalha no nosso pensamento. E como é que eu combato esses pensamentos? Fala de novo comigo, a estratégia da palavra. Encha a sua mente da palavra. Encha a sua mente da lei do Senhor. Você vai ler esse texto aqui, em vários momentos ele fala assim: eu medito na tua lei. A tua lei é o meu prazer. Eu encho meus pensamentos com a tua lei. Porque as palavras de Deus são preciosas. Lá no versículo 23 diz assim: até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei nos teus decretos. É como se ele falasse assim: Deus, o povo até está reunido para falar mal de mim, para tramar contra mim, mas eu vou meditar nos teus decretos. No lugar de eu ficar pensando aqui: o mal vai me cercar. Esse salmista aqui, imagina: ai meu Deus, vão me atacar, os príncipes estão ali armando algo contra mim. A pessoa, no lugar de morrer pensando no que vai acontecer, acho que eu vi até um vídeo esses dias, acho que era o Thiago Brunet, o mentor do Kennedy, dizendo: 86% das nossas preocupações não vão acontecer, ele falava. Mas na nossa cabeça, meu irmão, já até aconteceu. Meu Deus. Mas ele está dizendo aqui: olha, o povo está reunido lá contra mim, mas é como se ele dissesse assim: mas eu vou ocupar a minha mente com a tua palavra. Eu vou encher a minha mente com a tua palavra. Versículo 54. Teus decretos são o tema das minhas canções na casa onde eu tenho vivido. Achei muito interessante esse versículo. O que eu estou querendo dizer com esse tópico aqui para nós? Se encharque da palavra de Deus. E ele diz assim: os teus decretos são o tema das minhas canções na casa onde eu tenho vivido. Qual tem sido o tema das canções que você ouve? Qual tem sido o tema das suas conversas? Qual tem sido o tema do que você assiste? Se eu posso te dar um conselho, mergulhe na palavra. Se encharque da palavra de Deus. Se cerca de Deus. Porque quando a gente já está cercado dos irmãos, já estamos na presença, é difícil. Que dirá então se você ficar deixando a sua fé sair pelo ralo? Se cerca da palavra de Deus. Se cerca da palavra de Deus. Eu lembro um vídeo que eu vi que falava assim: se você comer, se você se alimentar só no domingo, você vai morrer de fome. Aí passava um tempinho, aí o vídeo falava:
Mas ele falava assim: se você se alimentar só no domingo, você vai morrer de fome. Passava um tempinho e o vídeo falava assim: esse vídeo não é sobre comida. Se você se alimentar só aqui, não vai ser suficiente. Se você se alimentar só hoje, não vai ser suficiente. Talvez seja suficiente para hoje, mas amanhã você vai ter que se alimentar de novo. Você vai ter que se cercar de novo. Se cerca da palavra de Deus. Se cerque dos pensamentos de Deus. Se cerque dos sentimentos de Deus. Filipenses 4:8 é um texto conhecido. E é um texto que eu gosto muito. Às vezes eu não... Sabe quando a gente entra naquela, não sei se isso é bom ou se isso não é bom. Eu acho que esse texto ele é um excelente crivo para nós. Eu sempre usei ele muito como se fosse assim um crivo para minha vida. Como se fosse um filtro. Filipenses 4:8 diz assim: quero lhes dizer só mais uma coisa. Pensem em tudo que é verdadeiro, que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. É disso aqui que tem que estar cheio os nossos pensamentos. Mas é um filtro muito grande. Já pensou? Eu vou ouvir uma música. Deixa eu ver se ela é verdadeira, se ela é nobre, se ela é correta, se ela é pura, amável e admirável. Sabe o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável? A palavra de Deus. Nisso pensai. Pensem nas coisas do alto. Encha os seus pensamentos das coisas do alto. E você vai ter uma fé fortalecida. Você vai ser menos natural. Você vai ser alguém mais espiritual. Você vai ser alguém mais firme. Você vai ser alguém mais fortalecido, mais resistente. Tá com batalhas dos pensamentos? Nisso pensai. A própria palavra de Deus nos diz isso. E nós então precisamos achar esse prazer na lei do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, na palavra do Senhor. E agora eu concluo essa mensagem, sabe por quê? Sabe por que a gente consegue encontrar prazer na palavra? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus revelado. De onde você acha que saiu isso daqui? Essas palavras fluíram do coração de Deus. Essas palavras, inclusive a gente até cantou agora no início do culto. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: Cristo, a palavra eterna. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Existia no princípio com Deus, por meio dele. Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A palavra é o próprio Deus. É isso que eu quero que você entenda hoje. A palavra é o próprio Deus. A palavra revela o coração de Deus. A palavra conta quem Deus é. A palavra conta o que Deus pensa de mim. A palavra me mostra os propósitos de Deus para mim. É por isso que é possível eu encontrar prazer nessa palavra. Porque o Senhor é bom. E aqui eu posso conhecer a Deus. A palavra de Deus, ela revela os pensamentos de Deus. Eu lembro que esses dias eu do nada estava orando. E eu comecei a pensar, quais são os pensamentos de Deus a meu respeito? O que é que Deus pensa de mim? Yasmin, quando tu começa a orar, o que é que Deus pensa? Kennedy, quando tu começas a orar, o que é que Deus pensa? E eu entrei nesse ciclo, eu comecei a falar o que é que Deus pensa de mim. Quais são os pensamentos de Deus a meu respeito? Aí eu fui ler a Bíblia, Salmo 139, dizendo como são preciosos os pensamentos dele ao meu respeito. São inúmeros, eu não posso contar.
A palavra me mostra quem Deus é. A palavra me mostra quem eu sou em Deus. A palavra é o próprio Deus. Quantas vezes você quis ouvir a Deus e Ele estava perto? Quantas vezes você correu para um culto, você correu para um lugar, até quem sabe para uma pessoa muito usada por Deus. Ai meu Deus, libera uma palavra sobre a minha vida. Deus estava aqui, querendo falar com você. Então hoje, para a gente encerrar, saiba, Deus Ele está te revelando hoje um grande tesouro. Ele está colocando no teu coração hoje. Ele está colocando no meio do teu coração como é preciosa essa palavra. Versículo 162, alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. E nós achamos um tesouro, porque essa palavra é fonte de vida. Aquele que era a palavra tinha a vida. E aqui está a palavra, porque Cristo está contido aqui. A vontade, o coração de Deus, os pensamentos de Deus estão aqui. E aqui nós podemos encontrar vida. Nessa palavra nós encontramos solução. Tudo que nós precisamos. Quem sabe você está aqui procurando por respostas. Você vai encontrar nesse lugar. Porque aqui você vai encontrar Deus. Lendo a palavra você vai encontrar o Deus da palavra. Você vai encontrar o Deus da palavra. Então que hoje você decida se deleitar no próprio Deus através da palavra. Que hoje você lembre de uma promessa que Ele te entregou, como nós falamos. E que também você se renda a esse Deus dessa palavra que é tão poderosa. Ela não é poderosa à toa. Ela é poderosa porque atrás dela, por trás dela existe um autor também muito poderoso. E Ele revelou o coração dele aqui para nós. Ele revelou para nós o caminho. Ele nos mostrou a saída. E principalmente Ele mostrou para nós que tem um caminho de vida eterna. Ele mostrou para nós que há uma vida eterna para nós, por meio da sua palavra. Amém? Então, que hoje você sempre lembre que você pode recorrer à estratégia da palavra, seja qual for a situação. Sabe por que se chama a estratégia da palavra? Porque a gente pensa assim, para cada luta é uma estratégia diferente. No entanto, essa estratégia não falha em nenhuma situação. Deus gerou essa palavra no meu coração no momento de um processo que eu estava vivendo em Deus. E eu lembro que eu estava lendo e ela estava fluindo assim no meu coração. Minha Bíblia está toda riscada. Queria poder aprofundar mais essa palavra, mas você já vai levantar para a gente orar. E eu lembro que o Senhor foi colocando tantas coisas no meu coração. E anotei: a palavra restaura, a palavra ensina, a palavra dá entendimento, fortalece, guia a verdade. Ela me dá o privilégio de conhecer a Deus. A palavra ela é tanto um alimento que ela é como uma dieta. O pastor passou por uma dieta esses tempos, né? A palavra de Deus é assim, é de acordo com a nossa necessidade. Independente da necessidade que você tem, vai ter uma dieta diferente para você. Você está precisando de fortaleza, você vai encontrar. Você está precisando ser transformado, você vai encontrar. Você está precisando de direção, você vai achar. Você precisa de um propósito para a sua vida, você vai encontrar também. Você precisa mudar a rota da sua vida, você também vai achar. Se deleite na palavra de Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Que você hoje se apodere dessa estratégia de Deus para a tua vida. Porque talvez você está vivendo batalhas que nunca enfrentou na sua vida. Você, quem sabe, acabou de render sua vida a Jesus e você vai passar por muita coisa que nem imaginava. Por muita batalha que você não imaginava. No entanto, agora em Cristo, você tem uma estratégia que você não tinha antes. Se chegaram as lutas que você nunca enfrentou, vão chegar as estratégias que você também não tinha. E agora a gente vai orar. Feche teus olhos. Nós vamos orar para que Deus gere no teu coração anseio pela palavra dele. Que Deus gere no teu